Olá, viajantes dos 9 reinos! Antes de mergulharmos nos mistérios ancestrais, quero saber de você. Qual lenda nórdica te fascina mais e por quê? Deixe seu comentário e vamos explorar juntos o poder dessas histórias. Em meio aos fiordes profundos e às montanhas escarpadas de Midgard, onde o vento gelado sussurra segredos antigos e a neve dança eternamente sobre os picos, existe uma sabedoria mais antiga que as próprias árvores. Não está escrita em pergaminhos, nem cantada em salões aquecidos, mas gravada no próprio tecido do mundo, nas runas ancestrais, símbolos de poder e mistério que guardam os sussurros dos deuses e os destinos dos homens. Você já se perguntou o que as pedras sussurram quando a noite cai e o mundo mergulha em silêncio? Qual segredo as raízes profundas de Yggdrasil, a árvore do mundo, guardam em seu sono milenar? Deixe-me levá-lo a uma jornada por entre a névoa, onde o tempo se dobra e a magia ainda respira, para desvendar um desses segredos. Imagine o frio, cortante que beija sua pele, o cheiro de pinho e terra úmida que emana da floresta densa, o ranger suave da neve sob seus pés, enquanto você caminha por uma trilha mal iluminada. O ar é pesado, carregado com a promessa de neve fresca, e a luz do dia já se esvai, tingindo o céu de tons pálidos de laranja e roxo, antes de se render ao manto estrelado da noite. As sombras se alongam, dançando entre os troncos retorcidos das árvores antigas, que parecem observar com olhos invisíveis, guardiões, silenciosos de um tempo esquecido. A cada passo, a floresta parece sussurrar, suas folhas secas farfalhando como vozes distantes, convidando você a se aprofundar em seus segredos. O cheiro de fumaça de madeira, vindo de uma fogueira escondida, promete calor e a presença de vida, um contraste bem-vindo à vastidão gelada que se estende por quilômetros. A quietude é quase absoluta, apenas pontuada pelos sons naturais da natureza selvagem e intocada, um lembrete constante da beleza e do poder desse reino antigo. A sensação de isolamento é profunda, mas não assustadora. Há uma paz no silêncio que convida à introspecção e à contemplação. A paisagem se transforma em um quadro vivo, pintado com os pincéis da natureza. A brancura imaculada da neve contrastando com o verde escuro dos abetos, o azul profundo do céu noturno pontilhado de estrelas cintilantes e a luz fraca da lua, que lança um brilho prateado sobre tudo. Os fiordes, com suas águas escuras e profundas, refletem o céu como espelhos, adicionando uma camada extra de mistério à cena. A imensidão do ambiente faz com que você se sinta pequeno, mas conectado a algo muito maior, algo ancestral que vibra na própria essência de Midgard. Os sussurros do vento, que parecem carregar consigo as histórias de eras passadas, envolvem você em um abraço frio e acolhedor ao mesmo tempo. É como se o próprio ar estivesse contando uma lenda, convidando-o a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Essa melodia gélida é a trilha sonora de um mundo onde a magia não é uma lenda, mas uma força palpável, presente em cada floco de neve que cai, em cada respiração que você toma. A atmosfera é de expectativa, como se o véu entre os mundos estivesse prestes a se levantar, revelando segredos guardados por milênios. É nesse cenário de beleza austera e mistério profundo que nossa história se desenrola. Um lugar onde os segredos não são apenas guardados, mas respiram, aguardando o momento certo para se revelarem. A vastidão de Midgard, com sua natureza intocada e seus segredos enterrados sob séculos de neve e gelo, serve como o palco perfeito para uma narrativa que explora a conexão entre o homem, os deuses e a sabedoria ancestral. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse mundo, onde cada sombra pode esconder uma revelação e cada sussurro do vento pode ser uma mensagem do passado. Em um vale escondido,
onde o rio serpenteia como uma fita prateada sob a luz bruxuleante da lua, encontra-se uma clareira, um lugar onde a própria terra parece respirar. No centro, uma formação rochosa imponente se ergue, um monólito esquecido, coberto por musgo e líquen. Seus contornos são antigos, desgastados pelo tempo e pelas intempéries, mas sobre sua superfície áspera, gravadas com uma precisão que desafia o tempo, estão as runas. Elas brilham com um fulgor pálido, quase fantasmagórico, como se uma luz interna emanasse da pedra. O silêncio que envolve o monólito é profundo, quase reverente, quebrado apenas pelo suave murmúrio do rio e pelo bater das asas de um corvo noturno que plana sobre você. Esse pássaro solitário parece um guardião do local, com seus olhos escuros observando cada movimento, como se soubesse dos segredos que a pedra guarda. A quietude é tão intensa que você pode quase ouvir o pulso da própria terra, uma batida rítmica que ressoa com a energia ancestral do monólito. É um lugar onde a linha entre o natural e o místico se desfaz, convidando à contemplação e ao assombro. As runas, esculpidas com traços firmes e profundos, não são meros entalhes. Elas parecem viver, pulsando com uma energia que se manifesta em seu brilho sutil. Em algumas, você pode discernir formas que lembram galhos de árvores, em outras, o contorno de animais, ou talvez, figuras abstratas que desafiam a interpretação imediata. A precisão de sua execução é impressionante, especialmente considerando a antiguidade da pedra e a aparente falta de ferramentas avançadas na época em que foram criadas. Essa maestria técnica sugere um conhecimento e um propósito que vão além do comum. Ao se aproximar, você sente um arrepio na espinha, não de medo, mas de uma profunda sensação de estar à beira de algo imenso, algo que transcende a compreensão comum. É como se a própria pedra estivesse chamando, convidando-o a desvendar seus segredos. A aura do monólito é poderosa, quase magnética, e você se sente compelido a estender a mão e tocar sua superfície fria e áspera. Uma conexão inexplicável se forma, uma ponte entre o presente e um passado distante, onde a magia e a sabedoria estavam entrelaçadas de forma indissolúvel. A luz da lua, que agora se derrama sobre a clareira com mais intensidade, parece realçar ainda mais o brilho das runas, fazendo-as parecer vivas, dançando em uma coreografia silenciosa. É como se cada símbolo fosse um olho, observando-o, e cada traço, uma linha de uma história que aguarda ser contada. A atmosfera é de um mistério palpável, onde a curiosidade se mistura com um respeito reverente pelo que está por trás do véu da percepção cotidiana. O monólito é um enigma, um convite a explorar as profundezas do conhecimento esquecido. Quem as gravou? Qual poder infundiu em cada traço, em cada linha? Seriam os deuses ou antigos sábios que conheciam os segredos do cosmos? A ausência de respostas imediatas intensifica o mistério, transformando o monólito não apenas em uma rocha esculpida, mas em um portal para o desconhecido. Ele permanece ali, silencioso e imponente, um testemunho da grandiosidade de um passado onde a linha entre o natural e o sobrenatural era tênue, e a sabedoria ancestral, uma força viva e pulsante. Conta-se a história de um velho Skald, um poeta e contador de histórias, chamado Brandur, que viveu em uma cabana isolada, perto daquele vale. Brandur passava seus dias estudando as runas, buscando decifrar seus mistérios, acreditando que elas eram as chaves para a sabedoria ancestral. Ele não era um guerreiro, nem um chefe, mas seus olhos brilhavam com a chama do conhecimento, e sua mente era um labirinto de lendas e mitos. Sua vida era dedicada à busca e à preservação das verdades antigas, que ele sentia estarem gravadas no coração de Midgard. Noites a fio, Brandur sentava-se diante do monólito, observando as runas sob a luz da lua, traçando seus contornos com os dedos envelhecidos,
tentando sentir a energia que pulsava em cada símbolo. Ele não se contentava com a superfície. Buscava a essência, a alma por trás de cada traço. O frio não o incomodava. A fome era esquecida, pois sua mente estava absorta na tarefa de desvendar os segredos que a pedra guardava. Uma busca que preenchia sua existência com propósito e fascínio. A comunidade o via com uma mistura de respeito e temor, pois sabiam que Brander estava imerso em um mundo que poucos ousariam tocar. Ele era o elo entre o presente e o passado, o guardião de histórias que poderiam ser esquecidas se não fossem contadas. Crianças o observavam de longe, curiosas, enquanto adultos o consultavam em momentos de dúvida, buscando sua sabedoria para entender os sinais do tempo e os mistérios da vida. Sua reputação como sábio se espalhava pelos vales vizinhos. Brander descobriu que as runas, mais do que simples letras, eram portais para as memórias do mundo. Cada uma delas continha uma pequena parte de uma história maior, um fragmento de sabedoria que, se unido aos outros, revelaria uma verdade oculta. Ele não apenas as lia, ele as sentia, deixava que sua energia o envolvesse, que as imagens e os sons se formassem em sua mente como um sonho vívido e palpável. Essa era a verdadeira arte do Skald. A capacidade de dar vida ao que estava silenciado. Essa conexão profunda com as runas começou a transformá-lo. Seus cabelos, antes grisalhos, agora tinham fios de um branco quase cintilante, e seus olhos, que antes eram meros olhos, agora pareciam carregar a profundidade dos céus estrelados. Era como se a sabedoria que ele absorvia estivesse se manifestando fisicamente, um testemunho de sua profunda imersão no conhecimento ancestral. Ele se tornava, ele mesmo, uma parte da lenda, um com as runas que tanto amava e estudava. Brander não buscava poder pessoal nem glória. Sua única ambição era entender e preservar as histórias que as runas tinham a oferecer. Ele sabia que o conhecimento era um tesouro mais valioso do que ouro e que as verdades do passado eram essenciais para guiar o presente e o futuro. Ele era o sussurro da memória, o elo entre as eras, o guardião das runas e de tudo o que elas representavam. Sua vida era uma ode à sabedoria, vivida em um silêncio reverente e uma dedicação inabalável. Uma noite, enquanto a aurora boreal dançava no céu em tons esmeralda e safira, iluminando a clareira com sua luz etérea, Brander sentiu um chamado. Não era uma voz, mas uma vibração, um sussurro que vinha de dentro do monólito. As runas na pedra pareceram intensificar seu brilho, como se estivessem respondendo a um eco em sua própria alma. Uma ressonância mútua que transcendia o físico e o temporal. O ar ao seu redor pareceu vibrar, e uma sensação de peso, mas também de clareza, envolveu-o completamente. A luz da aurora boreal que se movia e se contorcia no céu parecia se comunicar com o brilho das runas, criando um espetáculo de luzes e cores que transformava a clareira em um santuário místico. Brander sentiu como se estivesse presenciando um diálogo entre o céu e a terra. Uma dança cósmica que revelava a conexão profunda entre todos os elementos da existência. O frio, habitual da noite, parecia desaparecer, substituído por um calor suave que emanava do monólito, aquecendo sua pele e seu espírito. Ele aproximou a mão do monólito e, ao tocar a superfície fria da pedra, sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Uma sensação que era ao mesmo tempo arrepiante e eletrizante. Não era uma dor, mas uma intensidade, como se 1000 vozes estivessem falando em sua mente ao mesmo tempo, transmitindo informações de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Pedra parecia absorver sua própria essência e, em troca, derramava sobre ele um fluxo ininterrupto de conhecimento e imagens. A história que se desenrolou em sua mente não era como as lendas que ele conhecia. Não falava de batalhas épicas ou deuses gloriosos.
Era a história de Huldra, uma antiga volva, uma sábia e poderosa xamã, que havia vivido naquele mesmo vale há eras. Huldra não era uma figura de contos, mas uma mulher de carne e osso, cujos desafios e emoções eram tão reais quanto a neve que caía lá fora. Uma figura que ele sentiu conhecer profundamente, como se estivessem conectados através do tempo. Brander viu Huldra em sua mente, seus traços, a forma como ela se movia, a seriedade em seus olhos. Ele sentiu suas preocupações, seus medos e sua inabalável determinação. Não era uma visão distante, mas uma experiência imersiva, como se ele estivesse vivendo os momentos da vida de Huldra, sentindo o que ela sentia, vendo o que ela via. A história era tão vívida que superava qualquer realidade que ele já houvesse conhecido, e ele se deixou levar por essa corrente de memória ancestral. A revelação foi completa, transformando Brander de mero estudioso em um recipiente vivo da história de Huldra. O monólito, antes apenas um objeto de estudo, agora era um portal, uma ponte entre as eras, e ele, Brander, era o elo. A aurora boreal no céu parecia saudar essa conexão, dançando com ainda mais vigor, enquanto o velho Skald absorvia a verdade, preparando-se para contá-la ao mundo, honrando o legado da volva que um dia viveu e lutou naquele mesmo lugar. A narrativa de Brander revelou que Huldra, uma antiga volva, uma sábia e poderosa xamã, que havia vivido naquele mesmo vale há eras. Huldra não era uma figura de contos, mas uma mulher de carne e osso, cujos desafios e emoções eram tão reais quanto a neve que caía lá fora. Ela se conectava profundamente com a natureza e com os espíritos, ouvindo os sussurros do vento e as canções das raízes, uma guardiã da harmonia e da vida em um mundo muitas vezes cruel. Huldra havia enfrentado uma grande escuridão que ameaçava consumir o vale, uma névoa sombria que vinha das terras de Niflheim, o reino do gelo e da névoa, trazida por Jotuns, gigantes de gelo que buscavam congelar Midgard em um inverno eterno. Essa névoa não era apenas fria, ela carregava um desespero sutil que se infiltrava na alma das pessoas, diminuindo sua vontade de lutar e de viver. A presença dos Jotuns trazia consigo uma sensação de estagnação, de um fim iminente que se espalhava como uma praga silenciosa. Os Jotuns não eram apenas criaturas de força bruta, mas também de magia antiga e insidiosa, e sua presença trazia consigo um frio que não apenas congelava a água, mas também a esperança. Eles se moviam como sombras pálidas através da neblina, suas vozes ressoando como o estalar do gelo, e seus passos pesados faziam a terra tremer. Seu objetivo era expandir o domínio de Niflheim, transformando Midgard em uma extensão de seu reino, gélido, onde a vida não poderia florescer e o silêncio do inverno reinaria supremo para sempre. Huldra, com sua sabedoria e a força das runas, precisava encontrar uma forma de detê-los. Sua responsabilidade pesava sobre ela, pois sabia que o destino do vale e de seu povo dependia de suas ações. Ela não podia usar a força física contra os gigantes, pois sua estatura e poder eram imensos, mas possuía uma arma muito mais sutil e poderosa: a compreensão profunda dos segredos da criação e a capacidade de manipular as energias do mundo através das runas. A Velva sabia que a verdadeira vitória nem sempre se ganha com sangue, mas com astúcia e sabedoria. A Velva passou dias e noites em vigília, observando o avanço da névoa de Niflheim, sentindo a mudança na temperatura e a diminuição da vida ao redor. Ela não descansava, pois cada momento era crucial na corrida contra o inverno eterno que os Jotuns prometiam. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam o peso da preocupação, mas também uma determinação inabalável. Ela se movia com a agilidade de um cervo e a paciência de uma montanha,
absorvendo cada detalhe do ambiente e as energias que o permeavam. Mas como uma única Velva, mesmo com todo o poder das runas, poderia enfrentar gigantes de gelo que ameaçavam congelar o mundo? Ela encontraria a resposta nas runas ou seria a própria natureza a revelar o caminho? Você já se perguntou se o verdadeiro poder está nos braços que brandem espadas ou na mente que desvenda enigmas, buscando as verdades ocultas que governam o universo e o destino de todos? Huldra, diferente dos guerreiros que usavam a força bruta, usava a sabedoria e a conexão com o mundo. Ela não confrontava os Jotuns com machados e escudos, mas com a teia da magia rúnica, tecendo encantamentos que confundiam, protegiam e às vezes até mesmo desviavam as intenções sombrias dos gigantes. Seus rituais eram realizados sob a luz da lua, com invocações silenciosas, onde a força da natureza respondia ao seu chamado, movendo-se em harmonia com sua vontade. Seus rituais não eram espetaculares, mas profundamente eficazes. Ela sentava-se sobre o monólito rúnico, com as mãos estendidas, sentindo a energia da terra fluir através dela. Seus olhos fechados, ela murmurava as palavras antigas das runas, e à medida que as recitava, pequenas centelhas de luz surgiam ao redor da pedra, dançando no ar gelado como vagalumes em uma noite de verão. O som de sua voz, embora baixo, parecia vibrar por todo o vale, alcançando os recantos mais distantes da floresta. Huldra compreendeu que os Jotuns eram vulneráveis à canção da terra, ao calor da vida que eles tanto desprezavam. Ela teceu um encantamento rúnico que canalizava a energia de Midgard, da seiva das árvores, do calor do coração da terra, do próprio hálito dos seres vivos, transformando-o em uma onda de calor que, embora invisível, derretia a magia do gelo e desorientava os gigantes. Seu corpo tremia com o esforço, mas sua vontade era mais forte que o próprio inverno. O encantamento de Huldra não os matou, mas os desorientou, dissipando a névoa de Niflheim, que os acompanhava e os forçando a recuar para seus reinos gélidos, prometendo um retorno quando o tempo fosse propício. A batalha não foi de sangue, mas de energias, uma prova de que a inteligência e a conexão com o ambiente podem superar a força bruta. Os Jotuns, confusos e enfraquecidos pela perda de sua proteção mística, tropeçaram e se retiraram, suas vozes de fúria se perdendo na distância. O vale estava a salvo, e a magia das runas havia sido mais uma vez a guardiã da vida. A história de Huldra não era uma de batalha, mas de sabedoria e resiliência. Um testemunho do poder que reside naqueles que buscam a harmonia com o mundo ao seu redor. A quietude da clareira foi lentamente substituída pelos sons da vida retornando, o canto dos pássaros e o murmúrio do rio, como uma canção de gratidão à Volva. Huldra, em sua busca, não se sentia uma deusa, mas uma mulher. Ela sentia o cansaço em seus ossos, a dúvida em seu coração e a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Mas a cada vez que tocava o monólito rúnico, sentia a presença de Odin, Freyja e Thor, não como figuras distantes, mas como energias que a guiavam, sussurrando soluções para problemas que pareciam impossíveis e reforçando sua convicção de que ela estava no caminho certo, um instrumento da vontade divina, mas com sua própria humanidade. Com a vitória da luz sobre a escuridão, a paz retornou ao vale e as runas do monólito voltaram a brilhar com um fulgor suave, como um lembrete silencioso da força que habita nas profundezas do conhecimento. O ar, antes pesado com a ameaça dos Jotuns, agora estava limpo e revigorante, e a sensação de alívio se espalhava por toda a comunidade, que celebrava a Velva em silêncio reverente. A natureza parecia respirar novamente, as plantas brotando com mais vigor e os animais retornando aos seus habitats. A luz da lua, antes bruxuleante,
Agora banhava a clareira em um brilho sereno, e o vale parecia envolto em um abraço de tranquilidade. As árvores, antes imóveis na expectativa da ameaça, agora balançavam suas folhas suavemente ao ritmo de uma brisa suave, como se estivessem cantando uma canção de ninar para a terra. Cada elemento da paisagem parecia exalar uma sensação de calma e renovação, um testemunho do equilíbrio restaurado após o confronto com as forças de Niflheim. Brandir, o velho Skald, compreendeu então que seu propósito não era apenas contar histórias, mas manter viva a memória da magia das runas, para que as gerações futuras jamais se esquecessem do poder que elas guardam. Ele sentia que a história de Haldra era um presente, uma lição de sabedoria e resiliência que precisava ser transmitida de boca em boca, de geração em geração, para que o conhecimento ancestral não se perdesse no tempo. Sua voz, antes apenas de um contador de histórias, agora tinha a autoridade de um guardião da verdade. Ele passou o restante de seus dias registrando a história de Haldra em sua memória, detalhando cada nuance do encantamento, cada emoção que sentiu ao vivenciar a vida da Volva. Sua cabana se tornou um pequeno santuário de conhecimento, onde ele recebia aqueles que buscavam sabedoria, compartilhando a história do sussurro ancestral com uma devoção que inspirava a todos. As paredes de sua cabana, antes simples, pareciam agora irradiar a luz do conhecimento que ele acumulava. As lendas do vale contam que, com o tempo, Brandir se tornou um com o monólito rúnico, seu corpo e sua alma se fundindo com a pedra, transformando-o em uma parte eterna da paisagem. Dizem que, em noites de lua cheia, se você se aproximar do monólito, poderá ouvir um suave murmúrio, um sussurro que ecoa a voz de Brandir, contando a história de Haldra e da magia das runas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e coração para sentir. É um legado que transcende a mortalidade. E agora, com a história de Haldra e o sussurro das runas gravado em sua mente, você também se torna um guardião desse segredo, um elo na corrente inquebrável da sabedoria ancestral. Que a paz do vale e a magia das runas embalem seu sono, levando-o a sonhos de antigos conhecimentos e de uma conexão profunda com o mundo de Midgard. Que seus sonhos sejam repletos da beleza e da serenidade que só a mitologia nórdica pode proporcionar, e que a sabedoria dos antigos guie seus pensamentos. As runas, mais do que simples símbolos gravados em pedra, eram consideradas portais para as memórias do mundo, cada uma contendo um fragmento da teia cósmica. Brandir, em sua dedicação, descobriu que elas eram a própria linguagem de Yggdrasil, a árvore do mundo, através da qual os segredos dos 9 mundos podiam ser acessados. Ele percebeu que a verdadeira leitura das runas não era apenas a decifração de seus significados literais, mas a conexão com a energia e a história que cada uma delas carregava, uma sabedoria que se manifestava em visões e sensações. Cada runa era um convite a uma jornada interior, um espelho que refletia verdades ocultas sobre o universo e sobre o próprio ser. Brandir mergulhava nesse oceano de conhecimento, deixando que as imagens e os sons se formassem em sua mente como um sonho vívido e palpável. Ele entendia que a magia não era um truque, mas uma profunda compreensão das leis que regem a existência. E as runas eram a chave para desvendar essas leis, permitindo-lhe ver as conexões invisíveis entre todas as coisas, os fios do destino que uniam os deuses, os homens e a própria natureza. A sabedoria rúnica não era estática. Ela se transformava e se revelava em camadas, à medida que Brandir aprofundava sua conexão. Ele aprendia sobre a dança de criação e destruição, sobre o equilíbrio entre o caos e a ordem, e sobre o poder da vontade humana em moldar o próprio destino. As runas o ensinavam sobre as emoções dos deuses, os desafios dos heróis
e as lições dos ancestrais, tudo entrelaçado em uma narrativa contínua que se revelava a cada novo estudo e meditação diante do monólito. Através das runas, Brander desvendava os mistérios da natureza, compreendendo o ciclo das estações, o comportamento dos animais e a energia das plantas. Ele não apenas observava, mas se tornava parte desse grande fluxo, sentindo a seiva das árvores em suas veias e o frio do gelo em sua alma. Essa imersão na sabedoria rúnica lhe concedeu uma profunda reverência pela vida e pelo cosmos, tornando-o um com o ambiente que o cercava. Um verdadeiro filho de Midgard, em sintonia com todas as suas forças. Ele percebeu que as runas eram uma linguagem universal, compreendida não apenas pelos homens, mas pelos deuses e pelos próprios elementos. O vento sussurrava segredos rúnicos, as águas do rio carregavam mensagens e as montanhas guardavam runas gigantes, esperando serem descobertas. A sabedoria não estava confinada a livros ou mestres, mas impregnada em cada canto do mundo, acessível àqueles que tivessem a paciência e a devoção para buscá-la, revelando-se em sua forma mais pura e poderosa. A cada nova revelação, Brander sentia-se mais conectado à Volva Huldra, compreendendo que ela havia trilhado o mesmo caminho, desvendando os mesmos segredos, e que a sabedoria rúnica era um legado que unia as gerações. Ele se tornava um guardião, não apenas da memória de Huldra, mas da própria essência das runas, garantindo que o sussurro ancestral continuasse a ressoar através dos tempos, uma fonte inesgotável de conhecimento para aqueles que buscassem a verdade. Huldra, em sua busca, não se sentia uma deusa, mas uma mulher, com todas as suas fragilidades e forças. Ela sentia o cansaço em seus ossos, a dúvida em seu coração e a responsabilidade pesando sobre seus ombros como um manto pesado. No entanto, sua conexão com as runas e com o mundo espiritual a elevava, permitindo-lhe transcender suas limitações humanas e acessar um poder maior que residia na harmonia com os reinos divinos e a própria natureza. A cada vez que Huldra tocava o monólito rúnico, sentia a presença de Odin, Freyja e Thor, não como figuras distantes em Asgard, mas como energias que a guiavam, sussurrando soluções para problemas que pareciam impossíveis. Ela percebia que os deuses não eram apenas entidades poderosas, mas manifestações da própria natureza. Odin, o sopro do conhecimento; Freyja, a força vital da criação; e Thor, a energia protetora dos elementos. Ao se alinhar com a natureza, ela se alinhava com o divino, recebendo inspiração para suas ações. Huldra compreendia que a verdadeira devoção não se dava em sacrifícios grandiosos, mas na profunda reverência e no respeito pela teia da vida. Seus rituais eram atos de comunhão, onde ela se entregava à vontade dos deuses e da natureza, agindo como um canal para o poder que fluía através de Midgard. Ela não pedia ajuda, mas buscava compreensão, buscando nos mitos e nas lendas as inspirações para seus próprios desafios e utilizando a sabedoria ancestral para tecer um futuro de harmonia e proteção. A Velva via o mundo como um vasto organismo vivo, onde cada árvore, cada rio, cada montanha era uma parte interconectada de um todo maior. Ela sentia a pulsação da terra sob seus pés, a respiração das florestas e o fluxo da vida em cada criatura. Essa percepção aguçada permitia-lhe prever mudanças, sentir ameaças e encontrar soluções que estavam além da compreensão dos homens comuns, utilizando os sinais da natureza como um guia infalível para suas ações. A conexão de Huldra com o reino animal era profunda. Ela conseguia sentir a sabedoria dos lobos, a agilidade dos cervos e a resiliência dos ursos, aprendendo com eles e incorporando suas qualidades em suas práticas rúnicas. Os animais não a temiam, pelo contrário, pareciam reconhecer nela uma guardiã,
uma com quem podiam compartilhar os segredos da floresta e as mensagens dos espíritos. Essa simbiose com a vida selvagem intensificava sua magia, permitindo-lhe invocar a força e a astúcia de Midgard em seus encantamentos. Essa humanização dos elementos mitológicos, mostrando os deuses como forças da natureza e os heróis como seres de carne e osso, com seus medos e triunfos, tornava a história de Huldra mais próxima e relevante para Brandur, e agora para você. Ela demonstra que a grandeza não reside apenas em feitos grandiosos, mas na capacidade de se conectar com o mundo, de aprender com ele e de usar a sabedoria ancestral para proteger o que é valioso, um legado de força e empatia que ressoa através dos séculos, lembrando-nos da interconexão de tudo. Com a vitória da luz sobre a escuridão, a paz retornou ao vale e as runas do monólito voltaram a brilhar com um fulgor suave, como um lembrete silencioso da força que habita nas profundezas do conhecimento. Esse brilho pálido, quase fantasmagórico, é um farol para aqueles que buscam a sabedoria, um convite a se aprofundar nos mistérios que a mitologia nórdica oferece. A quietude da clareira se torna um abraço de tranquilidade, convidando ao repouso e à reflexão, um lugar onde a mente pode se acalmar e os pensamentos podem fluir livremente. O velho Skald Brandur, tendo cumprido seu propósito de receber e transmitir a história de Huldra, deixou seu legado gravado não apenas nas runas, mas na própria alma de Midgard. Ele se tornou a voz da memória, o elo entre as eras, garantindo que o sussurro ancestral continuasse a ressoar através dos tempos, uma fonte inesgotável de inspiração e conhecimento para aqueles que buscassem a verdade. Sua história é um convite a valorizar os contadores de histórias, aqueles que preservam as verdades antigas para as gerações futuras. E agora, com a história de Huldra e o sussurro das runas gravado em sua mente, você também se torna um guardião desse segredo, um elo na corrente inquebrável da sabedoria ancestral. Que a paz do vale e a magia das runas embalem seu sono, levando-o a sonhos de antigos conhecimentos e de uma conexão profunda com o mundo de Midgard. Deixe que as imagens das montanhas, dos fiordes e do monólito rúnico preencham sua mente, guiando-o para um descanso sereno e reparador. Deixe-se levar pela melodia gélida do vento que sussurra segredos e permita que a luz pálida da aurora boreal dance em seus sonhos, iluminando caminhos de sabedoria e paz interior. A jornada pelos reinos nórdicos, com seus mistérios e sua magia, é um convite para que sua mente se liberte das preocupações do dia a dia e se entregue a uma experiência imersiva, onde a imaginação pode florescer livremente, tecendo novas narrativas em seu subconsciente. Que seus sonhos sejam repletos da beleza e da serenidade que só a mitologia nórdica pode proporcionar. E que a sabedoria dos antigos guie seus pensamentos, mesmo quando você estiver dormindo. As runas, agora presentes em sua imaginação, podem servir como um farol, um guia para a introspecção e para a busca de respostas dentro de si mesmo, conectando-o a um passado rico em lendas e significados, permitindo-lhe explorar os recantos mais profundos de sua própria mente. E agora, qual foi o segredo que mais tocou seu coração nesta história? Compartilhe nos comentários o que você acredita que as runas guardam em seus mistérios. Se esta história embalou seu sono, deixe um like e inscreva-se para mais jornadas pelos mitos nórdicos. Que a sabedoria dos antigos guie seus sonhos. Boa noite e que os deuses de Asgard protejam seu descanso.